Olá, meus amigos. Eu gostaria de saudar a todos vocês na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero meditar numa passagem do livro do profeta Samuel. O primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, no versículo 9. Assim está escrito na palavra do Senhor. Eli disse a Samuel: Vai te deitar. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esta palavra, ela se reveste de um significado bastante importante quando o assunto é comunicar-se com Deus. Vou lhe contar uma experiência da minha infância. Quando eu era criança, lá na cidade de Anápolis, em Goiás, meu pai e eu, nós tínhamos uma horta no sítio onde nós morávamos. E ali nós usávamos a água de um rego d'água, de um pequeno córrego que por ali passava. Muitas vezes, nós usávamos ali mangueiras para que a água chegasse do pequeno córrego até a nós, para que então regássemos as plantas, regássemos os canteiros. Só que acontecia, vez ou outra, que a água não chegava até os canteiros onde nós precisávamos dela. Não era falta de água no pequeno córrego. A água estava abundantemente correndo ali por aquele pequeno rio. Mas havia uma dificuldade. O problema era sempre o mesmo quando nós verificávamos essa problemática lá da falta de água nas mangueiras. Havia água em abundância no córrego, mas alguma coisa havia obstruído o caminho ali dentro da mangueira, pela qual a água deveria passar e deveria chegar até nós para que regássemos as plantas. Alguma coisa estava impedindo a passagem da água. E a nossa tarefa era desimpedir aquele conduto pelo qual a água deveria passar. De igual modo, se houver alguma coisa que esteja impedindo que as bênçãos do Senhor cheguem até nós, é possível que alguma coisa está impedindo a nossa comunicação com a fonte de todas as bênçãos que é Deus. Alguma coisa esteja obstruindo. E para se ter uma comunicação eficaz na vida espiritual, é necessário que sigamos certos princípios que estão ali na palavra de Deus. E um desses princípios, nos diz as Sagradas Escrituras, é nós estarmos prestando atenção naquilo que Deus quer nos dizer. Samuel, desde tenra idade, ele aprendeu essa oração. Ele aprendeu essa maneira de desimpedir que as bênçãos de Deus chegassem até o seu coração. Ele sempre dizia, ao longo de sua vida, aquilo que aprendera na infância: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli lhe havia ensinado esta palavra e isso o acompanhou por toda a sua vida, não é? Não é por acaso que nós encontramos esse texto na Bíblia. Não é por acaso que ele está ali. Ele está ali porque ele encerra a preciosa lição para nós. A oração, no que diz respeito à oração, ela não deve ser um monólogo no qual somente nós falamos e falamos. Infelizmente, alguns de nós nos aproximamos de Deus com essa atitude de falar, sem estarmos com o nosso coração, a nossa alma e os ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Parece que estamos querendo dizer, como disse alguém: Ouve, Senhor, porque o teu servo fala. E depois, não é de se estranhar, não é de se admirar que as nossas orações não tenham o êxito que nós esperamos, que não recebamos as bênçãos que é fruto da nossa oração, da nossa comunicação com Deus. Nós precisamos seguir certos princípios no que diz respeito à nossa oração. Deus nos fala de várias maneiras, diz a palavra do Senhor. Mas a principal delas, eu estou escolhendo bem as palavras,
A principal delas ocorre quando lemos, estudamos e meditamos na sua palavra inspirada. Meditamos profundamente nela, buscando ouvir a voz de Deus. Isso é tremendamente importante. Embora essa seja o principal meio que nós ouvimos a voz de Deus falar ao nosso coração, há outros meios também. Por exemplo, Deus pode falar à nossa consciência, quando a nossa consciência não está cauterizada por recalcitrantes erros e pecados conhecidos. Se nós assim o fizermos, a nossa mente vai cauterizando aos poucos. Mas se a nossa mente estiver sensível para ouvir a voz do Senhor, Ele pode falar à nossa consciência. O profeta Isaías, ele disse, olha, então ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. É o Espírito Santo falando à nossa consciência quando esta está sensível para ouvir a voz de Deus. Existem também outros meios também pelo qual Deus nos fala. E quero lhes falar de um outro, que é a providência. Como é que Deus nos fala através da providência? Isso acontece quando você e eu queremos trilhar determinados caminhos. Queremos fazer qualquer negociação. Queremos seguir determinadas atitudes. Mas que, acima de tudo e sobretudo, queremos também fazer a vontade de Deus. Quando nós, assim, nos entregamos para fazer a vontade de Deus, é bem possível que o Senhor feche algumas portas pelas quais Ele não gostaria que passássemos. Mas, no entanto, Ele abre outras portas. E assim Ele nos fala através da sua providência. Deus quer nos falar ao coração e quer ouvir a nossa oração. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados para que Ele não possa ouvir a nossa oração. Mas aqui a coisa está obstruindo esse canal. O salmista no Salmo 66, 18, ele diz, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, se as nossas orações, como dizem alguns, não passam do teto, não estão surtindo o efeito desejado que gostaríamos, e que sempre acontece quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, é possível que alguma coisa esteja obstruindo o caminho da bênção. O problema não está na fonte de bênçãos, que é o Senhor nosso Deus. Não há falta de poder em Deus. Não há crise no poder de Deus. Mas é que alguma coisa está obstruindo o canal pelo qual Ele deseja nos comunicar as suas bênçãos. Se esse for o nosso caso, a primeira coisa a fazer é orar ao Senhor de maneira suplicante e pedir, Senhor, nos mostre o que é que está impedindo, o que é que está obstruindo o canal de bênçãos que flui do Senhor para nós. Mas, acima de tudo, meus queridos e amados amigos e irmãos, nós devemos pedir que Deus nos mostre, mas também devemos pedir que Ele nos dê forças para romper com toda e qualquer barreira que esteja por acaso obstruindo o canal de bênçãos que Deus deseja derramar abundantemente sobre nós. Eu quero pedir a você que oremos juntos nesse momento e façamos esta oração ao Senhor. Feche aí os teus olhos e curve a sua fronte se você o puder. Querido e bondoso Deus, nós louvamos o teu nome, porque sempre que abrimos a tua palavra, aprendemos as coisas que o Senhor deseja que aprendamos através da tua voz falar ao nosso coração. Mas, querido Deus, se há alguma coisa que esteja obstruindo o canal de bênçãos, que devem fluir do Senhor, fonte de todas as bênçãos para nós, teus filhos, nos mostre, Senhor, onde está o problema, o que está acontecendo conosco. Mas, acima de tudo e sobretudo, nos dê poder e força para romper com toda e qualquer barreira e desobstruir o canal de bênçãos, para que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas
abundante e profusamente sobre a nossa vida. Proteja e guarda cada família que está me assistindo nesse momento, cada membro desta família que esteja nos braços do Senhor. Querido Pai, não permita que nenhum dos teus filhos que assistiram esta mensagem venha a cair, mas que se alguém cair, que caia nos ternos braços de Jesus, pois é em nome dele que nós te oramos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus e que o Senhor nos bendiga a todos nesse momento.